fechar essa nossa revisão de matemática financeira, vamos usar os dados que aprendemos, as equações que aprendemos, para analisar os custos do sistema de energia elétrica. Vamos começar com uma análise bem simples, né? Supondo uma hidroelétrica de 100 megawatts que custa 100 milhões pode ser dólar, qualquer unidade financeira. Os valores não são reais, mas é só para a gente usar os nossos instrumentos. Quanto que eu cobro pela energia se eu faço esse investimento de 100 milhões de reais? O mais difícil num problema como esse é você definir taxa de juros e tempo de duração do projeto. O tempo de duração, a gente pode supor, né, que a concessão média no Brasil é de 30 anos. Então, a gente pode supor que o investidor vai tentar recuperar o seu capital aplicado em 30 anos. Eu, para simplificar, vou usar uma taxa de juros de 10% ao ano, que pode ser só como um valor acadêmico, né, para a gente tentar fazer essas contas. Uma vez definido I e N, o cálculo da receita anual para remunerar aqueles 100 milhões que eu investi é absolutamente trivial, né? Você sabe quanto que você investiu, você consegue calcular a receita anual equivalente, que é equivalente, né, como pelo próprio nome, ao seu investimento. Nesse caso particular, então, 10,6 milhões de reais. A gente observa nessa expressão, que eu já falei na primeira aula, que tem duas parcelas, né? Uma correspondendo aos juros e a outra à formação do capital. Ou seja, se você, nesses 10,6 milhões, 10 corresponde aos juros, 0,6 corresponde à formação do capital. Ao final de 30 anos, eu terei 100 milhões, aplicado a 10% ao ano, para construir uma nova usina. Essas duas parcelas são sempre bastante interessantes. Mas não é isso que eu quero, né? Eu quero saber qual é a tarifa de energia. Então, para saber qual é a tarifa de energia, eu preciso saber quanto de energia por ano essa minha usina vai gerar. E para calcular isso, a gente define o fator de capacidade. O fator de capacidade é a potência média dividido pela potência máxima. Na nossa usina, a potência média é máxima de 100 megawatts. Cada usina tem um fator de capacidade, nós vamos falar isso com mais cuidado mais adiante, mas uma usina hidráulica, a gente pode supor que tem um fator de capacidade da ordem de 50%. Depende basicamente da vazão, né? Eu tenho um período seco, tenho um período úmido, mas vamos fazer essa suposição de 50%, que é um bom número para usinas hidráulicas. Sabendo o valor do fator de carga da potência máxima, eu sei a potência média, eu consigo calcular a energia no ano, uma vez que a energia é a integral da potência no ano, a potência média é constante, portanto é só multiplicar P por T, que eu tenho a minha energia nesse nosso problema em megawatt-hora. Divido a receita pela energia e eu tenho a minha tarifa de energia nesse cálculo 24,22 dólares por megawatt-hora. É interessante observar que eu posso falar de coisas equivalentes, né? O investimento de $1 por watt é equivalente a uma receita por ano de 100 dólares por kilowatt, é equivalente a 22,4 com aquele fator de carga, de capacidade. Então, com essas características, com essas suposições, essas três coisas diferentes, né? Isso aqui no tempo inicial, isso aqui constante, isso aqui com o preço da energia, são absolutamente equivalentes. Vamos fazer uma mudança. Se aumentar 1% a taxa de juros, o que acontece? Na nossa formulinha, ela é só recalcular a receita anual equivalente e dividir pela mesma energia. É interessante o resultado, né? A energia passa de 24 para 26, ou seja, 1% de aumento na taxa de juros corresponde a 8%, 8,5% na tarifa de energia. A conclusão que se chega é que a melhor forma de diminuir a tarifa de energia é reduzir o risco associado. Se o investidor julgar que é seguro investir num gerador, ele pode, em vez de cobrar 10%, 9%.
ou seja, reduzir muito o valor, o preço da energia cobrada. Suponha agora um outro problema que temos, né? Que eu tenho um determinado atraso. Se o atraso for de um ano, qual seria o impacto na tarifa? Olha só, responder esse problema é muito simples, né? Se eu peguei 100 milhões e não usei ele por um ano, a taxa de aplicação desse meu dinheiro é de 10%. Portanto, o dinheiro aplicado passa a ser 110. Portanto, há um aumento na tarifa esperada da ordem de 10%. Depende de uma série de outras pequenas variáveis que eu não vou entrar nos detalhes agora. Eu ainda só para complicar um pouquinho mais, pode dizer o seguinte, além do investimento, eu posso dizer que eu tenho uma despesa constante por ano da ordem de 5 milhões para manter esse meu gerador funcionando. Como é que eu faria o cálculo da tarifa? Qual seria o impacto na tarifa? É muito simples, né? Agora, eu tenho uma receita no equivalente que eu já calculei, eu somo 5, né? E aí a minha receita total passa a ser 15 e a minha tarifa, então, do gerador passa a ser R$ 35 ou dólar por megawatt-hora. Essa tarifa ainda não é a tarifa que o gerador tem que cobrar lá da distribuição, nem do consumidor, né? Eu tenho que considerar a transmissão, tenho que considerar um bando de outras coisas. Eu vou passar por isso bastante rapidamente, né? Qual seria a tarifa considerando o custo da transmissão? É bem mais complicado fazer isso, né? Porque depende da distância do gerador para o distribuidor, depende do nível da tensão, depende da tecnologia. Agora, em termos conceituais, né, o que a gente tem que considerar? Basicamente é que tem um investimento, tem um período, tem um número de uma taxa de remuneração disso aí, e a gente consegue transformar esse investimento em série uniforme. Portanto, se dividir essa série uniforme pela quantidade de energia, eu consigo calcular a tarifa de energia. Então, em termos conceituais, não muda nada, né? Você calcular a tarifa de um gerador ou a tarifa do investimento numa transmissão. Se eu considerar, por exemplo, nesse nosso exemplo, que 50% do investimento na geração é transmissão, a minha tarifa vai para 53,45. Seria mais ou menos isso, né? Um gerador, um transmissor, aqui na minha distribuidora, aqui na minha carga, eu teria uma tarifa. Essa tarifa era chamada antigamente tarifa de suprimento. Vamos mudar agora um pouquinho o problema para um novo tipo de gerador. Mais uma vez pegando dados fictícios, né? Supondo uma usina de gás natural, cujo investimento eu coloquei de propósito mais barato do que uma usina hidrelétrica, mesma taxa de manutenção e, evidentemente, se eu estou usando gás natural, eu preciso pagar o combustível. O fator de capacidade de uma usina a gás natural pode ser muito maior do que o fator de capacidade de uma hidrelétrica. Supus 80%. O interessante desse novo problema é que esses dois aqui, investimento e operação e manutenção, são partes da receita fixa que eu preciso fazer. Sabendo a energia, eu consigo calcular a tarifa de energia pelos custos fixos que tem em todo ano. Além disso, eu tenho custo variável, que é o custo do combustível, me dá um custo total de 53, nesse exemplo fictício. Interessante mostrar que essa usina, na forma com que eu coloquei os dados, tem um custo fixo muito menor do que o custo variável, é um jeitão diferente, né? É uma usina diferente. E, principalmente, se a gente quiser, pode-se colocar essa usina muito perto da carga, né? Eu preciso de estar aonde o aproveitamento hidrelétrico esteja. Eu fiz as contas de forma a dar mais ou menos parecido, né, a tarifa da transmissão com a tarifa da minha geração térmica. Finalmente, eu posso tentar buscar quanto que custa a distribuição. E aí o problema fica ainda um pouquinho mais complicado, porque o grosso do custo da transmissão é operação e manutenção. Então, tem que fazer algumas hipóteses, mas o fato é que cada uma dessas parcelinhas pode ser calculadas facilmente, distribuindo os custos em valor presente ou série uniforme, investimento ou operação, e aí eu deixo esse problema como exercício. Eu fiz, né, com os dados que eu tinha, dava um 110, e essa tarifa a gente chamava antigamente de tarifa de fornecimento. Então, resumindo, o custo do dinheiro
tem uma influência direta na tarifa, óbvio, né? Quanto maior o risco, maior o custo, né? Uma das maiores funções mais importantes do regulador é reduzir essa incerteza. Atraso também tem uma influência enorme na tarifa. E fica uma pergunta, né? Quem que deve pagar, né? Se um empresário atrasou a sua obra, ou outro empresário, né? Eu fiz meu gerador, o transmissor não fez a obra dele, quem que deve pagar? São problemas que ainda estão para se resolver. Então era isso que eu queria falar, agradeço a atenção e até a próxima.